No caso da pandemia, você falou bem, foi uma coisa que foi muito extensa. Mas, assim, situações que acontecem, que nos geram estresse, que nos geram desconforto, acontece, né? Na vida de todo mundo, e é corriqueiro. Nesse caso, você falou bem, foi uma coisa que foi muito extensa. Então, isso trouxe um dano, não teve como. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, tem como a gente se preparar? Assim, tem várias situações que fogem ao nosso controle. Existe alguma forma que você pode nos dizer tecnicamente, de alguma dica de como a gente gerenciar melhor essas situações que a gente não tem controle e até assim, numa segunda pandemia, tem como ou não? Olá, pessoal, me chamo Mariana Navega e hoje nós estamos no quarto episódio desse podcast e o tema de hoje é Consequências emocionais e transtornos mentais pós-Covid-19. Para tratar desse assunto, eu trouxe a nossa professora convidada Leila Navarro, que é psicóloga, pedagoga, mestre em memória e doutoranda em psicologia social. Para quem quiser acompanhar a Leila, eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela para vocês. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite de fazer esse podcast aqui com a gente sobre esse tema que eu acho bastante relevante. Mariana, eu que agradeço ter a oportunidade, né, de falar sobre saúde mental, que é sempre um tema extremamente relevante, né? Exatamente. Como é um ambiente aqui universitário, eu gosto de ser um pouco didática e sempre começar o podcast conceituando, que aí já tira dúvidas de algumas pessoas. Então, conceitua pra gente o que seria um transtorno mental, por favor. Um transtorno mental, ele integra o que a gente compreende sobre eh, uma dissonância no funcionamento saudável mental do organismo, né? Então, assim, muitas vezes a gente entende o corpo em separado, a questão psíquica de um organismo físico, mas ambos são, né, indissociáveis. E se a gente tem algum tipo de incômodo, de insatisfação, de violência, de algo que não esteja funcionando bem, tanto exteriormente nas nossas relações, quanto no nosso organismo físico, quanto no mental, existem indícios e sinais e sintomas de que a nossa saúde mental não está bem. E ela pode sinalizar de várias formas, com várias patologias. Esses são sinais do nosso organismo, da nossa mente, de que a gente está com algum transtorno mental. Aquilo que foge da ordem, por isso que é um transtorno. Aquilo que foge de um funcionamento adaptativo, aquilo que foge de uma resposta confortável às nossas relações ou aos nossos ambientes ou na percepção da gente mesmo. A gente entende que ali é um sinal de um transtorno mental. Entendi. É bom, né, a gente saber mais sobre exatamente o que seria transtorno mental e, entrando no nosso tema, a pandemia, eu acho que trouxeram consequências, né, na sua visão técnica como especialista. A pandemia trouxe consequências psicológicas para as pessoas. Sim, a pandemia ela trouxe inúmeras consequências, né? Claro que a saúde mental ela seria afetada também por uma série de motivos, né? Você imagina a população mundial ter de passar ou ter consciência de uma hora para outra que a nossa vida, né? E toda a configuração da nossa vida, não só o limite da nossa vida, né, a morte, mas toda a configuração, os nossos costumes, a nossa rotina, os nossos hábitos e a possibilidade de perder a nossa vida, de perder a vida, né, de quem a gente se relaciona ou de quem a gente ama, perder o trabalho, perder as condições econômicas. Então, basicamente, se a gente pudesse assim, resumir, a pandemia trouxe uma noção, a sensação material e concreta de que a gente poderia perder tudo a qualquer momento. Então, foi uma situação extremamente ameaçadora para a necessidade de controle que o humano tem. Eu estava conversando com o pessoal aqui embaixo, montando a pauta dessa conversa, e aí uma colaboradora falou assim, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, que de fato houve um aumento de ansiedade, houve um aumento de depressão pós-Covid, que está gerada pela Covid. E ela falou assim, sabe uma pergunta interessante? Quais foram os fatores determinantes? Será que você poderia trazer para a gente o que determinou mais esse aumento de ansiedade? Tá, foi a Covid, mas o que? Foi esse medo, como você citou, da morte, que é... O que você diria que seriam os fatores determinantes? Para responder essa pergunta rapidamente, eu vou falar sobre uma das emoções que é uma das emoções mais importantes do nosso funcionamento psíquico,
que é o medo. Então, o medo ela tem uma função, né? Na nossa adaptação e na nossa sobrevivência. Então, o medo ele serve para nos alertar de que a gente está em uma situação de perigo ou se aproximando de uma situação de perigo. Então, o medo é uma emoção que ativa todo um sistema endócrino, muscular, circulatório, para preparar um corpo para algum tipo de ação, luta, fuga ou congelamento, por exemplo. Então, num funcionamento saudável, essa ativação desse corpo, ele funciona quando a gente percebe a ameaça. Então, de forma saudável, o nosso corpo se ativa para uma ameaça, mas depois ele volta para um funcionamento equilibrado e calmo. Assim é um funcionamento saudável. Na pandemia, a gente não teve trégua. Esse retorno. A gente não conseguia, né, ativar esse nosso recurso de resiliência, que a gente chama, né, que é, após um impacto, você conseguir retornar para a sua forma original. A gente não teve. A gente ficou em estado de alerta mais tempo do que o nosso corpo tem condições de ficar. A gente não tinha algo ali, uma luz no fim do túnel, a gente não tinha algo que sinalizasse para a gente, olha, amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, nós ficamos anos. Então, não há como um corpo que funciona dessa maneira, tendo que voltar à sua forma original de equilíbrio, de conforto, ficar tanto tempo permanecendo em estado de alerta, funcionando com esse medo e sob ameaça tanto tempo, sem que ele dê algum sinal de patologia ou de escassez mesmo, né? Enfim, de cansaço, de desgaste, né? No caso da pandemia, você falou bem, foi uma coisa que foi muito extensa. Mas, assim, situações que acontecem, que nos geram estresse, que nos geram desconforto, acontece, né? Na vida de todo mundo, é corriqueiro. Nesse caso, você falou bem, foi uma coisa que foi muito extensa. Então, isso trouxe um dano, não teve como. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, tem como a gente se preparar? Assim, tem várias situações que fogem ao nosso controle. Existe alguma forma que você pode nos dizer, tecnicamente, de alguma dica de como a gente gerenciar melhor essas situações que a gente não tem controle? E até assim, numa segunda pandemia, tem como ou não? Tem, e é mais simples do que a gente imagina. Que bom, notícia boa. A questão é que a gente desconhece o nosso funcionamento psíquico. A gente desconhece muito o nosso funcionamento psíquico. Então, assim, na própria escola, eu costumo dizer, né? A gente sempre foi preparado, ou a gente estudou sobre o nosso sistema circulatório, o nosso sistema locomotor, o nosso sistema digestório, o nosso sistema reprodutivo, mas a gente não estuda sobre o nosso sistema psíquico. Isso faz com que a gente desconheça muito sobre ele. E pior, a gente é deseducado a conhecer o nosso sistema psíquico. Porque a gente aprende, por exemplo, que as nossas emoções são besteira, né? Que fica triste, a gente tem que logo dar a volta por cima, que não é pra gente sentir medo, que não é pra gente chorar, que não é pra gente sentir raiva, que não é pra gente se alegrar demais, alguém pode até se incomodar com a sua alegria. Então, olha só, eu falei 5 emoções aqui que a gente invalida o tempo inteiro. Então, além de desconhecer o nosso funcionamento psíquico, a gente é mal educado em relação às nossas emoções. Então, com essa introdução, né, respondendo a sua pergunta, lidar conhecer o nosso funcionamento psicológico e exercitar esse conhecimento seria uma forma da gente desenvolver habilidades para a gente lidar com os enfrentamentos que, independentemente de pandemia ou não, como você disse, nós iremos enfrentar no nosso cotidiano. Seja quando a gente sai e pega um carro, ou quando a gente pega um ônibus, ou quando a gente é assaltado, ou quando um relacionamento termina, ou quando acontece algum conflito num grupo, ou no nosso trabalho, ou quando a gente planejou uma festa e nada aconteceu, seja lá qual foi a situação que nos colocou numa frustração ou na quebra de algum tipo de expectativa, quando a gente exercitou o desenvolvimento de habilidades desse sistema psíquico, a gente consegue enfrentar melhor. É como se eu pudesse fazer um paralelo assim. A nossa saúde física, a gente precisa cuidar dela, para caso a gente
tiver que lidar ou com envelhecimento, ou com algum tipo de acidente, ou com qualquer coisa. A mesma coisa no nosso sistema psíquico. Se a gente prepara ele para lidar, a gente está, né, a gente tem um condicionamento psíquico melhor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu faço atividade física constantemente, isso é uma ação preventiva para qualquer enfrentamento que eu tenha que ter. Até se eu for passar num chão escorregadio, eu tenho mais condição de um equilíbrio, por exemplo. Então, isso é preventivo. Então, o funcionamento e a saúde mental, ela precisa da mesma forma de prevenção. Eu preciso, então, conhecer o meu funcionamento psicológico, eu preciso conhecer quais são as minhas fragilidades, né? Quais são as questões que eu preciso desenvolver mais. Então, cuidando preventivamente, me conhecendo preventivamente, conhecendo também os outros que eu me relaciono e todas as outras relações, né? Na medida do possível, eu consigo, então, me preparar melhor para quando acontecer algo que talvez eu não esteja esperando. Entendi. Eu vou aproveitar esse gancho que você fala, que a gente não está muito acostumado a trabalhar isso. A gente ouve mais, como você disse, da questão física, mas que eu vou aproveitar esse gancho porque eu ouvi aqui o pessoal falando também que você deu uma palestra linda sobre ressentir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente também. Uhum. O ressentimento é algo que a gente fala bastante, né, na nossa língua, mas como eu estudei o filósofo Nietzsche, ele tem uma obra que ele fala sobre como se constrói a memória no corpo, né? E ele versa ali sobre a memória do corpo, mas no sentido do castigo. E ele fala bastante sobre isso, né? Como ressentir é você sentir novamente alguma coisa, né? E como esse próprio filósofo Nietzsche, ele faz um paralelo entre o nosso aparelho psíquico, a nossa memória e o nosso esquecimento, ao nosso processo digestório. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque o nosso sistema digestório, ele assimila, né, o que é bom para a gente, o que são nutrientes, e ele vai eliminar aquilo que não serve mais para a gente, aquilo que intoxica. E no sentido do ressentimento, para Nietzsche é isso, né? A gente precisa sempre pensar, dentro do meu sistema psicológico, que tipo de sentimento que está sendo bom para mim, que está afirmando a minha vida, que não está me intoxicando. Aqueles sentimentos, aquelas sensações, aqueles pensamentos que, por sua vez, já era para eu ter digerido, e eles só servem para intoxicar as minhas relações, a percepção de mim mesma e do mundo, então alguma coisa ali nesse funcionamento psicológico não está saudável, porque eu não estou conseguindo eliminar aquilo que não me faz bem. Então, nesse sentido do ressentimento, para a gente pensar, né? Eu estou ressentindo isso, eu estou sentindo novamente um sentimento que já era para eu ter eliminado, naturalmente ele vai me intoxicar. Então, o que eu posso fazer para me livrar disso, né? Legal. Você falou nessas duas últimas perguntas que a gente acabou conversando aqui, sobre atitudes, e que eu achei maravilhoso, e habilidades que a gente pode fazer, que a gente pode pensar e que a gente pode tentar se blindar para evitar danos psicológicos, né? Mas assim, eu acho que chega um momento, e você como profissional fala com certeza isso, que a gente precisa de ajuda profissional. E aí, como você mesmo falou, e o Odilo também no outro episódio falou, a gente não está muito acostumado a identificar, porque a gente não foi acostumado a tentar entender nossas emoções, a tentar entender como lidar com elas. Mas eu acredito, existem alguns sinais que talvez a gente possa ver, nossa, eu não estou percebendo, mas espera aí, isso aqui eu acho que é um sinal de que talvez seja a hora de eu não tentar mais sozinho e buscar ajuda profissional. Esses sinais existem, quais seriam eles? Uhum. Você falou, né, quando a gente percebe os sinais. É claro que eu vou afirmar, né, reiterar aqui, que saúde, ela se conquista ou ela se mantém sempre com comportamento preventivo, né? Então, assim, é muito difícil a gente cuidar da saúde ou falar de saúde efetivamente quando a gente não tem a prevenção, né? Quando a gente deixa, por exemplo, as patologias se manifestarem como sinais e sintomas, sintoma já é sintoma de doença, né? Mas se a gente não conseguiu prevenir, então acho importante realmente a gente falar sobre os sinais. Os sinais de sintomas psicológicos são sempre, sobre várias formas a gente pode percebê-los, mas uma forma assim bastante eficaz é quando a nossa rotina, quando as nossas relações, quando a nossa percepção sobre nós mesmos, ou quando
as nossas necessidades básicas, né? A gente não está conseguindo cumpri-las. Então, por exemplo, é esperado que a gente durma algumas horas, né? Por noite, seria melhor, algumas horas por noite, e que a gente acordaria bem disposto. Então, se eu não estou acordando bem disposto, ou se eu não estou dormindo bem à noite, é um sinal, é um alerta. A alimentação é algo que é esperado que a gente se alimente de forma equilibrada, fazendo boas escolhas. Se eu tenho uma compulsão alimentar, por exemplo, é um sinal. Se nas minhas relações eu estou percebendo, ou eu não estou percebendo alguém esteja me sinalizando isso, que eu estou muito intolerante, por exemplo, irritadiça, né? Com barulhos, com opiniões conflitantes às minhas, com pessoas, né? Lugares diferentes, né? Eu estou sempre querendo, às vezes, me fechar, me isolar, a sociabilização, a interação com outras pessoas tem me causado mal-estar. Olha, nós somos sociáveis, nós somos gregários. Se eu estou evitando me corresponder com as outras pessoas, me comunicar, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, basicamente é isso. Quando a minha rotina, quando o que é esperado para um funcionamento, né, para uma adaptação esperada do humano nas suas relações, na sua comunicação, nas suas necessidades básicas, tem um desajuste, vamos dizer assim, tem algo que foge de uma expectativa, a gente pode entender que essa pessoa precisa estar atenta, procurar ajuda de um profissional da saúde, né? De preferência, se a gente está falando de saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra. Entendi, legal isso. Na sua fala, me remeteu muito também que no último podcast eu falei também com um psicólogo, com o Odildo, a gente falou um pouco de burnout e desses ambientes tóxicos que às vezes a gente encontra, às vezes no trabalho, às vezes é um ambiente tóxico e você tá ali, aí eu falei pra ele assim, e você pode dar alguma dica de estratégias que ainda que eu conviva em ambientes propícios a terem gatilhos, né, para que gere um burnout, por exemplo, existem estratégias, e ele falou, a gente conversou sobre isso, mas uma coisa que ficou na minha cabeça depois, assim, lembrando da nossa conversa, e aí eu posso complementar isso com você, é o seguinte, será que existe um momento que, de fato, a indicação, não sei, você como profissional pode falar melhor, é largar o emprego, fala assim, olha, esse ponto aqui não dá mais para você, ou largar o emprego, ou então retirar aquela pessoa tóxica, existe esse momento ou não? A gente sempre pode gerenciar ou não, existe aquela coisa que é mais extrema, não dá para você, isso aí chegou num limite que... Qual a sua opinião técnica profissional sobre esse aspecto? Olha, pensando, né, sobre qualquer organismo da natureza, qualquer ambiente que esse organismo se mantiver numa, em contato com uma toxina, esse corpo vai se degenerar, né? Ele vai fazer inúmeras tentativas de adaptação, como qualquer ser vivo. Mas ele pode não ter só consequências saudáveis para essa adaptação. Então, algum tipo de mudança pode haver no seu comportamento, na sua forma de perceber o mundo, na sua forma de lidar com as emoções. Então, ele vai criar ali estratégias de adaptação. Isso é sempre um risco. Pode se adaptar ou pode se degenerar, como qualquer ser vivo. Então, é sempre um risco a gente se manter por muito tempo em ambientes ou com pessoas ou com qualquer tipo de toxina. Agora, a gente sabe também, né, não adianta ser utópico e achar que a gente está num sistema em que a gente pode simplesmente dizer, deu para mim, vou sair. Então, com a ajuda profissional e com o nível de consciência e desenvolvimento de habilidades dessa própria pessoa, a gente pode tentar ali, ela com ela mesma, ou como profissional, perceber também o porquê que talvez algum comportamento de alguém, alguma forma de falar, vem para ela a intoxicando. Porque ela pode também mudar a própria percepção dela sobre o comportamento do outro. Porque existem também histórias nossas, percepções e algumas emoções que são ativadas por um comportamento do outro, que num trabalho psicoterapêutico a gente pode dessensibilizar.
ou desenvolver ali recursos para a pessoa lidar de uma forma diferente, sem internalizar tanto. Então, cada caso a gente precisa, sim, analisar e com a técnica, com a abordagem, a gente pode ver o que é melhor. Se é ela se adaptar de alguma forma, desenvolver recursos, ou realmente, assim, a gente tem que também entender que toda relação tem que ter porta de saída. Eu entendo. Você já entrou um pouco na minha próxima pergunta, porque tem essa questão do ambiente e tem essa questão das pessoas que a gente está conversando. E aí, eu estava esperando a resposta e você falou muito bem. E aí eu fiquei, porque tem o caso de pessoas que às vezes você não pode se afastar. E se for sua mãe? Às vezes a sogra, até o tempo, todo mundo fica ali, mas a sogra, até todo mundo conversa muito sobre isso. Não tem o que fazer. E aí, com o Dilo, a gente conversou muito sobre o ambiente, estratégias de como você se blindar e habilidade. E você está falando um pouco disso também. Então, eu acho que no caso daquela pessoa que não tem como você eliminar, qual seria a estratégia? Tentar afastar um pouco, porque bem ou mal foi o que você falou, tá te fazendo mal. Uhum. E também é aquilo que eu acho que você já respondeu, né? Desenvolver recursos, né? Desenvolver. Dessensibilizar, né? Quando essa pessoa tem atitudes que, de repente, ativa ali muita irritabilidade, que leva ao adoecimento, por exemplo, muita ansiedade. Então, existe a possibilidade dessa pessoa conseguir ali estratégias. E aí a gente precisa entender qual é o ambiente, qual é a pessoa, quais são os recursos, condições financeiras, porque isso também, né? A condição material das pessoas muda muito a possibilidade dela ter estratégias. Então, por exemplo, ela não está aguentando, ela pode lançar mão de uma pessoa para cuidar, por exemplo, se ela é uma pessoa que cuida da mãe, vamos pensar aqui um exemplo. Mas não, tem pessoas que pensam que ela não pode ter um cuidador, que a missão dela é ficar ali 24 horas com uma pessoa, e isso não é saudável. Então, essa pessoa, de repente, num processo terapêutico, ela tem que entender que se ela terceirizar, ela não está negando o cuidado à mãe, que sempre cuida dela. Então, a gente precisa realmente entender quais são as crenças dessas pessoas, quais são os recursos materiais, e para ela lançar mão, para ela ali tentar, né, um melhor equilíbrio para a saúde dela. Essa questão familiar, ela toca muito, né? Quando eu converso sobre essas questões psicológicas, uma coisa que às vezes eu fico refletindo, conversando com os meus amigos, eles falam, eu já ouvi muito isso, assim, ó, infância gera traumas. Eu não sei, isso é verdade? Isso procede? Infância gera traumas, e aí eu já vi uma amiga minha falando assim, e isso gera alterações no comportamento. Isso faz você se comportar de uma maneira. Isso procede? Se isso procede, a gente consegue alterar um comportamento que vem lá de muitos anos? Nossa, que pergunta boa! Que pergunta difícil, né? Quando eu falo difícil, Mariana, assim, a gente precisa também tomar muito cuidado para não culpabilizar, né, alguns espaços, algumas posições e alguns grupos, e alguns papéis, né? Principalmente com esse cuidado de gênero, por exemplo, né? Quem cuida geralmente é a mãe. E quando a gente fala assim, infância gera traumas, eu tenho muito cuidado para não culpabilizar a família, para não culpabilizar os cuidadores, ou os avós, ou, né, a mãe e o pai, as mães ou os pais, qual seja a configuração. Eu preferiria dizer que se desenvolver, né, aprender, Uma boa abordagem. aprender. É difícil. Lidar com os desafios que o aprendizado, o desenvolvimento, a vida nos traz é traumático, né? É traumático, mas não no sentido assim somente ruim, né? Para um organismo se desenvolver, ele precisa, né, mudar de pele, né, mudar de lugar, mudar de habitat, se for o caso, mudar a ingesta de alimentos, e isso sempre vai causar algum tipo de desequilíbrio nesse organismo. Mas esse organismo está preparado para se desequilibrar, como eu falei lá no comecinho em relação à pandemia, ele está preparado para se desequilibrar e para equilibrar. O que não pode acontecer é um organismo sendo colocado em desequilíbrio o tempo inteiro. Então, é claro, se a gente está falando de cuidadores ou de uma família que é violenta, é claro que esses traumas, né, ficarão de forma com certeza indeléveis nesse sistema psíquico e nesse corpo, né? Agora, é sempre possível a gente criar recursos
perceptivos e de sistema de crenças para a gente lidar com aquilo que aconteceu com a gente de forma diferente no nosso presente, no nosso futuro. É isso que a gente acredita, né? Porque se a gente não acreditasse que fosse possível dinamizar a nossa percepção e o nosso modo de viver, a gente não estaria, né, nessa profissão. Então, é sempre possível a gente ter novos aprendizados e mais afirmativos da nossa vida e mais saudáveis. Mas é claro que a gente é um ser histórico e tudo que a gente vive a gente vai carregar ali um pouquinho de dificuldade. Você diz assim, é sempre possível, o que é assim um alívio, né? A gente fica assim, que ótimo, isso é maravilhoso. Então, tem esperança. Você tem um comportamento que você às vezes desgosta, né? Você tem. E é possível. E aí, até uma pergunta, acho que um pouco mais pro viés pessoal, que quando você fica escutando muita gente assim, quando você tá com o pé na bunda, você muda rápido. E eu já vi em algum lugar, eu não lembro onde, falando sobre isso. De uma pessoa, acho que era até um líder, era uma palestra falando que alguns eventos podem gerar mudanças de uma maneira mais fácil, tipo uma mudança mais brusca, uma coisa. E é isso, verdade. Alguns eventos, eles têm esse poder. E tipo isso, terminei um relacionamento agora eu vou emagrecer. Sabe essas coisas que as pessoas falam? Mas isso tem embasamento científico ou não? Olha, Tá saindo um pouco da pandemia, mas entrando também, porque depois eu te peço até para fazer esse viés. Poxa, a pandemia, ela trouxe algumas pessoas, eu vejo que mudaram, mas será que a gente pode mudar de novo? E enfim, esses... Mariana, a questão da mudança é um aspecto bastante complexo também para gente dizer, né? Porque, assim, o que vai motivar ou o que vai efetivar uma mudança é mais um objetivo, né, pessoal, do que a força exterior, né? Se não ficou claro, eu vou tentar explicar. É claro que uma mudança do ambiente, né, ela vai propiciar, né? Tanto é que existem abordagens assim, você muda o ambiente, você desafia o organismo e ele vai ter respostas adaptativas para aquilo. É claro, o ambiente vai, vai suprir também, vai explicar algumas mudanças. Mas o que eu quero colocar aqui, por exemplo, né, quando você fala bem assim, um pé na bunda, né, forçou uma mudança. Tudo bem, mas o ser é tão complexo, mas e se uma pessoa gosta do pé na bunda? A possibilidade dela manter aquele comportamento porque ela recebeu aquilo que ela quer, né? Por que as pessoas continuam fumando apesar dos malefícios que trazem? Por que muitas pessoas continuam estabelecendo relações tóxicas, né, ou abusivas, ou de violência, e já passaram por outras relações assim? Então, o que eu quero te dizer é que sempre quando a gente tenta generalizar ou limitar a explicação, a compreensão sobre um fenômeno humano, a gente está arriscado ali a limitar a percepção sobre ele. Então, é sempre muito complexo. Para alguns, esse pé pode surtir mudança, a pandemia surtiu mudanças de comportamento para muitos, mas para outros não também. Então, para a gente entender o fenômeno humano, a gente sempre precisa entender ou um grupo específico, as razões que levam eles a esse tipo de comportamento, ou entender aquele indivíduo assim, Complexo. ele, né? Ele com suas razões para a sua mudança ou para a sua repetição daquilo que lhe faz mal. Assim, é sempre um universo muito próprio. Difícil a gente generalizar. Pois é, que a pandemia, no início, eu via muita gente falando assim, nossa, essa mudança drástica nas nossas vidas vai fazer com que todas as pessoas se tornem mais humanas. E aí, eu não sei, só com sua percepção sobre isso. Talvez não, talvez em algumas pessoas trouxe o que você falou, cada indivíduo é muito complexo e algumas pessoas, às vezes, foi por lados distintos. A pandemia só confirmou a percepção de que humanos são humanos, continuam sendo humanos. E cada um muito com suas próprias razões, com seus ritmos, com seus valores, com suas crenças, né? Enfim, assim, um sistema de crença e de valor mesmo, eu acho que define muito, né, o que vai ser importante, valioso para aquela pessoa, o que ela vai manter, o que ela vai abrir mão, o que vai fazer sentido para ela dali para frente, né? Se ela é uma pessoa que ela não conseguiu desenvolver um sentido humano pelo outro, né, de compaixão, de solidariedade
e de importância sobre o outro, sobre o seu sofrimento, possivelmente a pandemia vai deixar isso mais acirrado e mais recrudescido em torno dela. Se é uma pessoa que isso faz sentido, né, se abrir mais para o outro, mais colaborativamente, ela vai desenvolver isso mais a pandemia. Eu acho que a gente acaba desenvolvendo aquilo que a gente desenvolveria mesmo, assim, sabe? É de indivíduo para indivíduo, né? Que é, às vezes, um trauma que para uma pessoa pode falar, meu Deus, nasci de novo, que oportunidade linda, e trazer várias reflexões, e nossa, vou dar mais valor ao que tem mais valor, à minha família. Para outras pode não aprender nada, né? Até com erros, é muito assim. Tem gente que aprende muito com os erros. E não significa também que se ela tiver um comportamento completamente diferente, por exemplo, não, agora eu não quero dar valor a nada disso, eu vou ser livre, eu vou sair para aí, ser um mochileiro, que também não seja legítimo. Então, assim, vai depender muito mesmo, né, do que é importante para aquela pessoa, né, das relações que ela estabeleceu. E no que ela viveu na pandemia também, porque vi realidades assim completamente distintas de pessoas que, assim, não gosto nem de falar muito, que são assuntos tristes, e que outras pessoas não sofreram tanto, mas assim, acho que de uma maneira geral a gente acabou sofrendo sim, por causa da dor de todo mundo e por causa do medo. Mariana, agora você tocou também num assunto extremamente importante. O quanto as condições materiais, né, de uma vida influenciam em como ela vai adoecer ou não vai adoecer ou vai enfrentar uma situação, né? Então, você falando da pandemia, por exemplo, tem gente que teve condições materiais de sair da cidade e ir para o seu sítio com internet, com toda a possibilidade ali de não ser contaminado, trouxe seus filhos, né, e todos ali estavam seguros e ficou ali no ambiente de, né, de certa tranquilidade para a família. Claro que tudo estava acontecendo. Sim. É claro que estava, né, tudo acontecendo e a pessoa é sensível. Mas, assim, a situação dela colocar a família dela em proteção, né, influenciou muito a condição saudável daquele psiquismo. Agora, como você mesmo falou, tem pessoas que aí não tinham mais o que comer, não tinha trabalho, né? As famílias que vivem, né, às vezes, habitações que não tinham como se isolar, né? Porque a gente ouvia na televisão, se isole, fique em casa. Aí a gente pensa assim, que casa? Será que essa pessoa tem uma casa para ficar, né? Será que ela tem condições ali de armazenar um alimento para ela não ir tanto ao supermercado? Porque a gente viveu coisas assim, né? Do tipo da gente assim, nossa, eu preciso comprar, vou comprar como? Então, assim, são realidades materiais muito diversas e isso com certeza Faz diferença. faz muita De como as pessoas vão diferença. reagir no pós. Faz muita É um diferença. trauma diferente mesmo. É um trauma que eu posso até dizer com intensidade diferente mesmo, né? Maior, outros menores. O acesso à saúde que essa pessoa tinha, né? Será que era fácil quando ela tinha contato com o vírus? Ou ela ficou esperando em filas até os parentes morrerem, né? Como que era o acesso à medicação, né? Muitas pessoas têm o acesso à saúde pública e até o uso de medicamentos, assim, que os próprios agentes de saúde levam para casa. Esses agentes não estavam podendo ir, as pessoas não estavam podendo sair de casa. Então, assim, né, não tinha, de repente, um veículo, não tinha mobilidade urbana. Então, são pessoas, assim, que sofreram ali, né? Sem recurso nenhum. Sem recurso, e aí acaba sendo um nível maior. É mais ou menos isso que eu tinha separado para conversar com você. Sobre a pandemia, uma outra questão, apenas assim para finalizar, é que muita gente, como você falou, no nosso dia a dia, antes da pandemia, a gente tinha aquela coisa, saía da nossa zona de conforto, mas retornava e tratava. Então, assim, a intensidade com a qual a gente foi submetido a um estresse, e aí foi uma coisa maior. E o que eu estava conversando sobre isso foi, muita gente não tratou, mas teve esse trauma. O trauma, como você falou, com certeza é essa questão de estrutura trazida até pelo financeiro mesmo, que muitas pessoas têm essa possibilidade, diminui o nível de estresse. Com certeza. Então, isso aí já varia, mas de uma forma geral, assim, muitas pessoas sofreram durante um período prolongado um estresse que eu acho que muita gente, como você falou, não tem acesso a tratamento. E aí fica essa reflexão para mim, será que esse trauma que um monte de gente passou e que eu passei também pelo medo, o medo, eu fiquei com medo, eu confesso, sabe? Todos nós. Todos nós. E aí, eu não tratei. E aí, sabe? Você acha que isso talvez possa vir a trazer alguma consequência no futuro? Porque foi um trauma não tratado por muita gente em massa, digamos assim. Né? O quantitativo foi muito maior do que geralmente acontece.
Eu acho que pensar sobre o trauma da pandemia fez com que as pessoas se atentassem para a necessidade de cuidar da sua própria saúde mental. Então, assim, a própria área da psicologia, né, teve um avanço Da medicina super em é, evidência, né? gigantesco nessa época, né? Não fala medicina que a medicina sempre foi uma atuação muito valorizada, mas a psicologia até então tinha ali seus obstáculos e a partir da pandemia Então você já viu essa diferença. teve assim, o que foi muito bom para nossa profissão. Então, assim, a gente já percebe pelo aumento da procura por psicólogos o quanto que as pessoas começaram a ou sentir a necessidade, ou eu costumo pensar também que elas começaram a se sentir autorizadas a procurar um psicólogo, né? Porque procurar psicólogo também é tabu até hoje, Isso que né? eu ia falar, tem um preconceito. Tem um preconceito. Tá maluco? Tem essa Já pessoas tem, tão Ariana. instruídas que ainda... Mas até pessoas instruídas, sabe? Porque é como aquilo que eu falei, né? A gente é tão... tem tanta dificuldades em entender o nosso funcionamento psíquico que a gente acha que um mal-estar psíquico, né? É alguma coisa, assim, vergonhosa, né? Se a nossa pressão arterial não estiver funcionando bem, a gente vai no cardiologista, ok. Diabetes, a gente vai no endocrinologista, ok. Coluna, vamos no ortopedista, ok. Dente, no dentista, ok. Mas se alguma coisa não estiver funcionando nesse aparelho, que faz parte desse organismo, né, e sinaliza como outro qualquer órgão nosso, a gente já fica, nossa, mas será mesmo? Ai, caramba, tô ficando assim, mas aí ninguém vai confiar mais no meu trabalho, porque vão falar já que eu já tô esquecida, vão falar que eu já tô, sei lá, esclerosada. Aí começa esse tipo de termo, né? E aí você piora, Que o médico muitas usa. das vezes, porque você não quer tratar. Qualquer condição física sem tratamento tende a piorar ou a cronificar. Então, eu sempre faço esse paralelo com o que a gente entende do organismo físico, porque é a mesma coisa. Colocar ele numa dimensão mística ou em separado só prejudica, porque é a mesma coisa. Qualquer coisa que sinalizar em nós algum sintoma, a gente vai ter que cuidar ou vai piorar. O aparelho psíquico, o sistema psíquico é da mesma forma. Mas aí você falando sobre isso, se eu não cuidar, né? Bom, retomando, né? Prevenção. Então, quando a gente age preventivamente, uma ação preventiva é a gente pensar sobre os nossos incômodos, pensar sobre os sinais do nosso corpo. Então, assim, as patologias psicológicas, por exemplo, elas são sinalizadas pelo nosso organismo, né? Então, como estão meus batimentos cardíacos, meu batimento cardíaco, como que está meu sono, como que está minha ingesta de alimentos, como que está meu pensamento, se ele está muito intrusivo, se ele está pessimista, se ele está catastrófico. Então, tudo isso você já pode pensar, a minha velocidade, eu estou atropelando, estou conseguindo ouvir as pessoas, né? Eu estou me irritando facilmente com as pessoas, com o ritmo delas ou com o que elas trazem, com barulho. O tempo que eu estou dedicando para as coisas que eu gosto. Então, tudo isso são sinais para a gente observar. E eu sempre acho, assim, que independentemente do que a gente tenha vivido, do que a gente esteja sentindo, fazer psicoterapia com um bom psicólogo é sempre uma boa dica. Com prevenção, eu ia te fazer essa pergunta. É quando você Prevenção. nota os sinais ou não? Eu tô bem, tá tudo bem. Não, eu já vi Eu já vou ser fatalista aqui. Eu já vi a Débora Seco falando assim, gente, o que você largaria? Você deixaria de colocar, olha só, muito antigo isso, gente, me perdoa. Deixaria de colocar o mega ou você deixaria de frequentar a sua psicóloga? Não lembro se era psicóloga, terapeuta, enfim, algo assim. Aí ela, gente, o mega é minha paz com o espelho, a minha psicóloga é minha paz com a minha mente. E ela falava que era uma coisa assim, independente de estar se sentindo bem ou não, salvo engano, tá? Eu acho que foi mais ou menos o que eu entendi. E a sua opinião sobre isso? Bom, eu vou dizer que assim, o que é se sentir bem, né? O que seria alguém se sentir plenamente bem? Isso é possível? Eu já diria, alguém que se sente plenamente bem. Tá com algum problema? Tá com algum problema. Porque no nível de violência que a gente vive, né?
com a expectativa que a gente tem de perfeição, de competência, você estava falando aí do burnout, por exemplo, né? De competência, de beleza, de padrão, de competição, Sobre isso, eu acho que isso, assim, num curto período de tempo, pensando na nossa humanidade, que a gente veio exatamente numa crescente que você, dentro da organização, você tem que ter um nível de equilíbrio muito grande, de excelência muito grande, de eficiência, produtividade muito grande, ao mesmo tempo que você tem uma cobrança em padrões estéticos. Realmente, eu acho que isso aumentou. E eu não sei se a gente aprendeu, junto com esse aumento dessa demanda grande, a lidar com essas questões. Você tocou num ponto. Então, eu acredito que não, assim, né? A gente não consegue aprender a lidar com a velocidade com que a gente é cobrado, né? Tá certo que a gente é cobrado a ser máquina desde Descartes, mas assim, desde, né? Mas mesmo assim, né, a velocidade, ela é insana, né? A nossa relação com o tempo, se a gente for pensar nossa relação com o tempo, né? O tempo continua o mesmo, mas a gente nunca tem tempo. E pensando sobre a nossa produtividade em relação ao tempo, o nosso envelhecimento. Como que é envelhecer, né, numa condição dessa, né? Que a gente é cada vez mais longevo, a gente tem cada vez mais tecnologia, mas a gente talvez aceite cada vez menos, né? Porque a gente também é excluído conforme a idade, né? A gente também tem que lidar com essas questões de exclusão, com os limites físicos, né, que vão sendo impostos pela natureza por nós. Então, assim, se a gente pudesse aqui, mas a gente não quer criar problema, né, Mariana? Assim, lembrar dos problemas que a gente tem. Mas é só dizer assim, quem estiver plenamente, nossa, eu estou plenamente sem problema algum, a gente vai pensar assim, isso pode ser um sintoma, porque a pessoa não está ligada ao seu redor, né? Exatamente, você tocou num ponto que eu tenho um amigo meu daqui, que toda vez que eu falo, tá tudo bem? Ele, tudo não. Essa é sempre a resposta dele, que todo mundo geralmente você espera escutar. Sim, tá tudo bem, mas eles nem falam, tudo não. Como é que tá tudo bem? Que é mais ou menos isso. Não dá pra estar, né? Mas é mais ou menos isso. Mas obrigada, Leila. Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa. Achei que a gente falou de assuntos muito importantes, assim, sabe? Muito legais de serem compartilhados. E para finalizar, uma mensagem que você poderia dizer para todas as pessoas. Qual seria uma frase? Conheça o funcionamento psíquico, conheça o seu funcionamento psíquico, entenda a dinâmica das suas emoções, estude. Hoje a gente tem acesso muito fácil à informação. É claro que a gente tem que filtrar a qualidade dessas informações, mas se tiver alguma dúvida, eu acho que sempre buscar, né, fontes seguras e pessoas que falam sobre o tema, né? Se não tem recursos para fazer uma psicoterapia, que é o ideal. Mas sempre buscar informação sobre isso, sobre as emoções, a importância delas, sobre a necessidade da gente desenvolver mesmo estratégias, habilidades para lidar com os problemas, porque se isolar dos problemas ou imaginar que eles um dia não vão existir é algo fadado ao fracasso, porque a partir do momento que a gente nasce, que a gente está disponível ao ambiente, a gente enfrenta desafios e o corpo está preparado para enfrentar desafios e dar resposta. Mas às vezes a gente né, tem algum tipo de transtorno mesmo, né? De desadaptação a essa nossa funcionalidade, e a gente pode aí estar com alguma dificuldade de dar uma resposta mais afirmativa, uma resposta mais positiva e menos saudável. Então, é um momento assim, eu sempre acredito que a dica seja essa, nos conhecer para conseguir enfrentar os obstáculos quando eles se apresentarem pra gente. É isso. Gente, com essa mensagem a gente chega ao fim desse 4º episódio desse podcast. E vai lá, segue a Leila, comenta, fala o que você achou desse episódio. Vai no meu também, comenta, fala o que você gostaria de ver nos próximos episódios. E a gente encerra. Obrigada, Leila. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite, pelo reconhecimento ao trabalho. Gostei muito também de participar desse podcast com você, sua forma de perguntar, sua forma leve e divertida e fazendo, né, alusões às questões do cotidiano. Foi bem gostoso ser entrevistada por você. Obrigada. Ai, que legal, que delícia. A gente que agradece e a gente encerra a gente com isso. Tchau, tchau. Obrigada.